O agendamento do meu parto, do meu processo de indução, foi uma coisa assim, bem mecânica, bem impessoal. A obstetra que estava me acompanhando, ela queria agendar uma cesárea, queria fazer uma cesárea, queria um ambiente maximamente controlado, queria um ambiente da maneira mais controlada possível. Eu não queria aquele parto, eu tinha muito medo de como seria a minha vida numa cesárea, na minha situação, num país como o Canadá, sem suporte, sem rede de apoio, sem nada, né, no meu pós-parto. E eu queria evitar ao máximo a possibilidade de uma cesárea, até porque eu sabia que depois ia ser ali eu e meu marido precisando cuidar de um recém-nascido, eu operada, sabe-se Deus como seria o resultado dessa operação. Eu vi muitos casos de mulheres que tiveram muitas complicações pós-cesárea no Canadá, e que sofreram bastante, tiveram que refazer cirurgias porque a cesárea foi mal feita, esqueceram material dentro da grávida, enfim, cicatrização mal feita, corte mal feito. Eu cheguei a ver casos de cesárea em que eles fizeram corte na vertical. Então, assim, eu tinha muito medo de fazer uma cesárea no Canadá. Essa era a minha maior preocupação desde o começo. E eu tinha me preparado, né, para o parto normal. Eu tava com muito medo, porque eu nunca tinha passado por aquela experiência, mas eu tava muito focada, eu tinha me preparado, eu tinha me exercitado. Eu entendia que dentre as opções aquela era a menos pior para mim, mas que para minha filha era a melhor opção. Então eu queria a melhor opção para ela. E aí nessa situação eu acabei optando pela indução. A médica me ligou numa quinta-feira e disse: amanhã eu vou agendar a sua indução, você vai para o hospital às 9 da manhã e lá vocês vão começar. E eu fui, né, meio que sem saber o que seria o processo de indução. No primeiro momento eu fui atendida pelas enfermeiras. Uma coisa que me incomodou bastante nesse processo foram os exames de toque. Toda vez que eu estava no hospital, eu fiquei 4 dias em processo de indução. Depois até vinha conversar com algumas amigas do Brasil que disseram que no Brasil eles não passam de 2 dias. E no Canadá fiquei 4 dias. Com relação ao processo de indução, eu não tive insegurança. A equipe parecia muito bem treinada para aquilo, parecia saber o que estava fazendo. Apesar de ser um processo muito dolorido, porque eu tive várias intercorrências, eu tive vômitos, eu tive muita náusea no meio do processo, eu tive cólicas terríveis por 3 dias, contrações terríveis por 3 dias. Foi muito difícil. No final do segundo dia da indução, eu tive que tomar morfina, porque eu não conseguia mais, e eu só tava com 2 dedos de dilatação. No terceiro dia, eu perdi o tampão, e aí eu fiquei feliz, porque isso era sinal de que as coisas estavam avançando, e fomos pro hospital, né, era o terceiro dia da indução, era a última possibilidade de colocar medicação para tentar induzir o parto. Se eu não tivesse um resultado positivo ali, eles teriam que ir para uma segunda abordagem, que é a abordagem do balão. Eles inserem um balão dentro do colo do útero e inflam esse balão para meio que forçar a abertura do útero. Eu tava com muito medo desse procedimento, muito medo mesmo. Eu não queria passar por isso. E quando a gente chegou no terceiro dia, eu já tinha sofrido muito. Eu já tinha sofrido muito com as cólicas, eu tava há 3 dias praticamente sofrendo, né, naquelas dores horríveis. E a indicação era que eu caminhasse muito, mas assim, eu tava com muita dor. A última coisa que eu pensava era em caminhar. Mas eu caminhava, né, às vezes que a gente... Foram 4 dias de procedimento, mas assim, eu não fiquei no hospital 4 dias, né? Eu ia até o hospital, colocava a medicação, fazia os exames, ficava mais ou menos 1 hora no cardiotoco para ver se o coração do bebê se mantinha bem e voltava para casa. Então, esse voltar para casa eu sempre fazia a pé para tentar aumentar a dilatação. E aí ficamos nessa. No terceiro dia eu já tava muito cansada, eu já tava exausta de tanta dor, eu já tinha tido vômito, eu já tinha tido de tudo que vocês imaginarem nesses 3 primeiros dias.
Assim, foi um sofrimento desgraçado, desgraçado. Não tem outra palavra, não tem outra palavra para dizer o que eu sofri nesses 3 dias, com contrações e assim, gente, não é que é a contração normal, né? Ah, porque as grávidas têm o período do pródromos e aquela coisa toda. Não. Você pega um corpo que não está preparado para parir ainda e você começa a forçar esse processo. Então, eu não tive pródromos como as grávidas, a maioria das grávidas tem que começa 2 semanas antes do trabalho de parto, meio que te preparando para o trabalho de parto. Não. O que eu tive foi, uma quinta-feira eu estava lá, normal, grávida, e na sexta-feira eu fui para o hospital, me colocaram uma medicação de uma maneira extremamente violenta. Eu odiei esse processo, eu odiei, assim. Os exames de toque eram extremamente doloridos, até porque a medicação faz o seu canal do útero inchar, você fica extremamente sensível. Eu sentia muita dor no exame de toque, muita dor. E aí passar por tudo aquilo, e aí do nada você começa a ter umas contrações muito loucas, que horas são muito fortes, horas são muito fracas, e tudo muito rápido, né? Eu acho que a maior diferença do trabalho de parto induzido para o trabalho de parto real é o tempo, porque o trabalho de parto real, o seu corpo ele vai se preparando, ele começa aqueles exercícios com determinada antecedência. Eu ainda estava com 38 semanas de gravidez, então até 42 semanas, que é o prazo máximo, ainda poderia acontecer muita coisa. Mas a médica tinha medo que eu não entrasse em trabalho de parto, e ou era a indução ou era a cesárea, assim, eu não tive muita opção, sabe, de ficar postergando. As midwives até me falaram, Daniela, se você quiser esperar até 40 semanas, tá tudo bem, a escolha é sua, né? É isso que eu acho mais incrível, né? A escolha é sua, só que você não sabe o que você tá escolhendo, você não sabe como funciona tudo isso, e você precisa fazer uma escolha no escuro, né? Então eu não queria esperar até 40 semanas, porque eu já estava com muito medo de tudo que a médica obstetra tinha me falado. Então eu ficava pensando, se eu passar de 39 semanas e a menina começar a ganhar muito peso e isso piorar toda a situação, eu vou acabar numa cesárea muito pior. Eu tinha morrido de medo, minha cabeça tava uma bagunça naquele momento. Eu só queria o melhor pra minha filha, eu queria que aquilo acabasse logo. Eu queria que ela nascesse de parto normal, porque eu sabia que no pós-parto eu estaria bem pra cuidar dela, e teria todos os benefícios de um parto normal. Mas foi um parto muito traumatizante, assim. Eu sofri esses 3 dias, então eu ia para o hospital, fazia um exame de toque, eu sofria muito com isso. Colocavam a medicação e mediam, né, para ver lá como que tava. Não faziam ultrassom, isso foi uma coisa que eu achei muito estranho. Porque esses 3, 4 dias, inclusive no parto, não houve um momento em que fizeram ultrassom na minha filha. Eles fizeram cardiotoco, faziam um exame de toque, mas ultrassom mesmo, não. E aí ficamos lá, tal. No terceiro dia, que a minha opção ou era dilatar ou era botar o balão, eu já cheguei no hospital assim, gritando de dor, porque eu tava com muita dor, e eu falei, olha, se não der pra colocar, não der dilatação nesse terceiro comprimido, eu vou querer cesárea. Eu não vou mais passar por isso, eu já tava sofrendo muito. Falei, eu não vou mais passar por isso. Imaginem o cansaço, né? De 3 dias sem dormir, porque à noite era quando eu tinha mais contração, então eu não conseguia dormir. Eu ficava de um lado pro outro, gemendo, de dor, muita dor. E eu não queria mais aquilo. Eu falava, não, eu não quero mais passar por isso, eu não vou botar balão nenhum. Se não dilatar no terceiro dia, eu vou fazer cesárea. E aí, no terceiro pro quarto dia, foi quando eu realmente entrei em trabalho de parto. Porque era um domingo, né? No domingo de manhã eu perdi o tampão. Naquele dia eu já fiquei muito feliz, fui pro hospital, fizemos o exame, eu tava com 3 centímetros. E aí a médica falou, olha, você volta amanhã pra ver se vai ter que colocar o balão. Porque o processo de indução já começou, a gente não tem quarto pra fazer cesárea eletiva desse jeito. Não tem quarto pra fazer cesárea eletiva, ou seja, se eu tivesse morrendo, se eu tivesse deixado chegar no ponto que minha filha tava pra morrer, eu teria como fazer uma cesárea. Agora, porque a porcaria do processo de indução não tava dando certo e eu queria mudar pra cesárea, eu não podia.
Então, assim, o papo que veio pra mim ali na sala com os médicos era: nós não temos quarto pra fazer cesárea eletiva agora, nessa altura do campeonato, você quis indução, você vai ter que aguentar. Foi basicamente assim. Nessa hora, gente, o maior arrependimento que bate é de estar lá, sabe? É o de estar no Canadá. Porque eu estava no Brasil, eu comecei meu pré-natal no Brasil, eu tinha uma equipe maravilhosa no Brasil. Eu poderia ter o melhor atendimento, os melhores hospitais de São Paulo. E aí eu tava ali naquela situação em que eu tinha que ouvir e eu não tinha pra quem reclamar. Porque o sistema é público, você vai reclamar pra quem? Ah, você vai reclamar pro governo? Tá, como? Você vai ligar na central de atendimento do governo pra reclamar? Ele simplesmente vai virar pra você e falar: volta outro dia, amiga. Tem mais 40 milhões de canadenses aqui querendo reclamar. Você entende? Então, assim, o meu arrependimento de estar no Canadá, ele batia. Hoje eu tenho consciência de que era esse sentimento de arrependimento de estar ali. Eu tive o sentimento de que eu estava extremamente sozinha. Eu não tenho equipe, eu não tenho ninguém aqui que vai advogar por mim. O coitado do meu marido tá fazendo o que pode, mas ele não entende nada do que tá acontecendo, nem com o meu corpo, nem com o que vai acontecer nesse processo. Eu tô sozinha. Eu tinha o sentimento de que eu estava sozinha, de que eu ia ter que passar por tudo aquilo sozinha, porque eu não seria ouvida. Esse era o sentimento. Nada do que eu reclamar aqui vai resolver, nada do que eu pedir aqui vai ser atendido. Então vai ser eu e Deus. Esse era o sentimento. E aí a médica falou isso, ela falou: olha, agora nessa altura do campeonato, eu tava com 3 dedos de dilatação só, né? Ela falou: nessa altura do campeonato não dá pra fazer cesárea eletiva, nós não temos quarto, não é bem assim. Você não pode escolher a hora que você vai pra cesárea. Se você quisesse cesárea, você tinha que ter falado antes. Agora você não pode escolher cesárea. Mas eu fiquei pensando: porra, mas se eu tivesse uma cesárea de emergência, teria quarto pra eu ir, né? Mas tudo bem. Na hora não adiantava brigar, sabe? E aí eu tava naquela situação e eu rezando pra Deus o tempo inteiro: pelo amor de Deus, faz eu dilatar, não quero colocar esse balão, não quero colocar esse balão. E aí fomos pra casa no domingo, andando, eu entrei em trabalho de parto, à noite, 10 horas da noite começou, comecei a ter muita contração, eu fui da cama pra banheira, da banheira pra cama e pra sala, eu andava aquele apartamento inteiro, e eu andava, e eu comecei a ter. As contrações vieram muito fortes, eu passei a noite inteira em contração, mas as contrações só entraram no período ali, né, só ficaram ali com intervalos de 1 minuto, às 6 da manhã. Mais ou menos das 4:30 da manhã pra frente, eu comecei a monitorar. E aí comecei a perceber que elas estavam com esse intervalo de 1 minuto. E aí quando deu 6:30, eu comecei a sentir muita dor. Muita dor. E muita contração, e as contrações com 45 segundos de intervalo. Eu já não conseguia sentar, eu já não conseguia andar, eu já não conseguia mais nada. Eu gritei pro meu marido: vamos pro hospital. Vamos pro hospital. Cheguei no hospital de cadeira de rodas, já me colocaram numa cadeira de rodas. Não foi a equipe não, tá? Como eu cheguei no hospital às 6 da manhã, a equipe tava chegando junto com a gente. Então a gente que meio que teve ali se organizar, meu marido correu atrás de uma cadeira de roda pra mim, pegou a cadeira de roda, me levou lá pro andar da maternidade, eu com muita dor. Me colocaram na sala de triagem, fizeram o exame de toque de novo. Eu acho que eu fiz exame de toque umas 10 vezes em 5 dias, se pá, mais, talvez até mais. E daí a gente, ali naquela situação, tá, me colocaram na sala de triagem, fizeram o exame de toque, eu tava com 4 centímetros e meio, a médica falou, de dilatação. E ela falou: eu vou te internar. Pra internar eu tinha que ter 4 centímetros, né? Ela falou: eu vou te internar. Nós vamos te internar, você não vai precisar do balão, você já tá em trabalho de parto. Nós vamos te internar e vamos seguir o plano, tudo, tá tudo certo. Eu fiquei muito feliz. Fui pro quarto. No quarto eles dão um gás pra você, né? Um gás que ajuda, analgésico. É um gás assim que você põe na boca e quando tá com contração muito forte, você usa esse gás pra acalmar. E tá, beleza. Eles tinham o meu tal plano de parto, né? Que eu tinha feito com as midwives.
Eu deixei muito claro que o meu único plano de parto era: eu quero ter anestesia, eu quero voltar para casa viva com a minha filha. Foi as únicas coisas que eu pedi. Elas, mas as grávidas geralmente vêm com um plano de parto enorme e tal. Eu não queria falar para elas que eu achava o sistema de saúde delas um lixo, uma porcaria, e que eu esperava lixo de atendimento. Por isso a minha expectativa era tão baixa. Então eu só falei para elas que eu queria a anestesia no parto e que eu queria o parto normal. E ter minha filha, né? Levar minha filha pra casa, era a única coisa que eu queria. Então, assim, eu tava muito disposta a fazer tudo que eu tivesse que fazer pra voltar pra casa com a minha filha, sabe? E eu me sentia sozinha. Em todo momento eu me sentia sozinha. Enfim, a gente foi pro quarto. O quarto, assim, em termos de estrutura, o hospital não deixou nada a desejar. É claro que nós não estamos falando de uma estrutura de rede Star, de rede Dor, de Einstein, como nós temos em São Paulo, que são hospitais maravilhosos. Não é a mesma coisa, não é a mesma estrutura, mas era um hospital ok. Também não era um hospital como os hospitais públicos do Brasil que eu já frequentei por muitos anos da minha vida. Era um hospital bom. Fomos pro quarto individual, tinha um espaço pro meu marido, a minha irmã chegou logo depois, eu dei entrada às 6h15 da manhã, foi a hora da minha internação. A minha midwife só foi chegar no hospital às 3 da tarde, eu estava já com quase 6 centímetros, estava com 5 centímetros e pouco de dilatação. Eu já estava na ocitocina sintética, que é outro problema muito complicado do processo de indução de parto, mas eu já estava na ocitocina, eu estava com quase 5 centímetros, eram já 3 da tarde, eu não tinha comido nada, ninguém tinha trazido comida, eu estava, sei lá, 48 horas sem comer, talvez, muito provavelmente. Eu com muita dor, né, com muita contração, então também não conseguia descansar, não conseguia dormir, não tinha dormido aquela noite inteira. 3 da tarde a midwife chegou, e a midwife eu percebi que ela estava muito nervosa, porque aparentemente a situação estava fora de controle, né? Eu ainda estava na ocitocina, não tínhamos nem sinal do anestesista, eu tinha internado 6 da manhã, ali já era 3 da tarde, e ela começou a meio que tentar acelerar as coisas, sabe? Por que que ela... na verdade, ela chegou no hospital, eu ainda não estava na ocitocina. Já era 3 da tarde, eu ainda não estava na ocitocina. E ela meio que começou a brigar com a enfermeira, que era pra me colocar na ocitocina e tal. A enfermeira era um amor de pessoa. As duas começaram a meio que brigar ali. Enfim, me colocaram na ocitocina. Isso piorou muito as dores da contração, e esse era o propósito. A ocitocina é pra acelerar o trabalho de parto, é pra causar mais contrações. São contrações muito mais doloridas do que as contrações de um trabalho de parto normal, porque são contrações causadas, né, mecanicamente causadas, e, enfim, tava lá sofrendo feito uma desgraçada, e nada do anestesista, quando deu umas 6h30, 7 horas da noite, eu já não aguentava mais, eu já tava implorando por anestesia, eu estava tendo alucinações, eu já estava tendo alucinações, os meus olhos, eles fechavam o tempo inteiro, eu parecia que ia desmaiar, eu não conseguia ficar em pé, eu morrendo de dor, assim, a dor já estava num grau que eu não conseguia mais suportar. Se você é da área da saúde, entenda, eu estava ali 12 horas em trabalho de parto já, há algumas horas na ocitocina sintética, sem anestesia, e não tinha anestesista no hospital. Ali eu descobri que a demora para o anestesista vir é porque nós não tínhamos anestesista no St. Paul Hospital, que é só um dos maiores hospitais de Vancouver, é o único hospital em Downtown Vancouver. Nós não tínhamos anestesista. O anestesista estava em Surrey, no hospital de Surrey, teria que vir para Vancouver, e assim, não temos anestesista, se vire com a sua dor. Eu tentei segurar com aquele gás por muito tempo, eu aguentei com aquele gás até uns 6 centímetros de dilatação, mas ali eu tava delusional já, sabe? Eu já tava viajando, eu já tava em outro planeta, já não conseguia mais ficar em pé, eu já não tinha mais o controle das minhas pernas. Quando finalmente o anestesista chegou, eu já tava realmente assim no fundo do poço de dor, e ele resolveu aplicar uma
uma anestesia em mim com fentanil. Fentanil, gente, é aquela droga que deixa as pessoas na rua, sabe? Os drogados da rua parecendo zumbi. É aquela droga lá. Eu sei que fomos pra sala de anestesia e ele, assim, teve a brilhante ideia de chamar uma estagiária pra fazer a minha anestesia. Por quê? Porque vamos chamar a estagiária porque ela tá aprendendo, ela precisa aprender. Esse é um excelente momento de ensinar alguém, não é mesmo? Como se ele não estivesse atrasado 12 horas, como se eu não estivesse há 6 horas em ocitocina sintética, depois de 4 dias num trabalho de parto induzido. Vamos chamar a estagiária para aprender agora com a Daniele, com a vida da Daniele e da filha dela. Eu lembro que eu sentei assim, e eu tinha visto muito no YouTube que você tinha que ficar parada, que você não podia se mexer, porque senão você podia ficar paraplégica. Como eu tinha uma estagiária fazendo uma anestesia em mim, eu falei, cara, eu não posso me mexer. Pensem que com toda a dor que eu sentia, eu simplesmente travei ali e fiquei. Nisso, eu já tava alucinando de tanta dor que eu tava sentindo. E pelo que eu entendi depois, o que aconteceu? Na hora que eles enfiaram o catéter na minha espinha e na minha coluna, que você sente um gelo, veio junto uma contração ao mesmo tempo. Então, na hora que eu recebi o fentanil, eu estava num limiar de dor altíssimo. Pensem que o limiar de dor de uma mulher grávida no parto, ele já é algo surreal, ele já é algo maior do que qualquer coisa, qualquer experiência que você possa ter na sua vida de dor, o trabalho de parto vai ser pior. Um trabalho de parto induzido com ocitocina sintética costuma ser ainda pior. Tudo isso acontecendo enquanto estão com um catéter na sua coluna, enfiando fentanil. O que aconteceu? Eu tive um estado de coma, como se eu estivesse em coma. O meu corpo travou, eu sentia toda a minha coluna congelando. E na hora que entrou a droga, eu comecei a alucinar. Assim, alucinar foi a pior viagem da minha vida. Eu comecei a gritar. Eu estava congelada. Quem olhava pra mim por fora me via desse jeito aqui, que eu tô pra vocês. Dessa forma, eu congelei. Só que por dentro, eu tava ouvindo tudo. Eu tava ouvindo e eu ouvi ele falando, coloca mais fentanil, coloca mais fentanil. E eu gritando. A minha irmã tava na minha frente, segurando a minha mão, a midwife na outra mão, e a enfermeira tava no computador, o médico e a estagiária atrás. E aí eu lembro que elas estavam segurando a minha mão e eu gritava, socorro, 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 alguém me socorre, alguém me tira daqui, me ajuda, eles vão me deixar paraplégica, eu tô congelando, eu gritava de dor, eu tava sentindo muita dor, muita dor, muita dor, e eu chorava. Isso que é o mais bizarro, porque por dentro eu estava chorando, eu chorava, eu gritava, eu urrava de chorar. Mas por fora eu tava assim. Era como se eu estivesse num coma. E aí, uma hora, escorreu uma lágrima. Na hora que escorreu uma lágrima, a minha irmã viu e falou assim, ela tá sofrendo, ela tá em sofrimento. A minha irmã é enfermeira, a minha irmã acompanhou todo o meu parto, graças a Deus. E a minha irmã começou a gritar, ela tá em sofrimento, ela tá em sofrimento. Ela tá em sofrimento. E aí a midwife falou, ela tá tendo uma contração. Que eles viam pelo monitor. Ela tá tendo uma contração nesse momento. E é a contração mais forte que ela teve hoje. E era bem o momento em que eles estavam administrando o fentanil. E ali eu tive essa experiência horrível. Depois que passou, eu não me lembro exatamente como que isso passou, como que eu voltei a reagir. Eu até perguntei pra minha irmã depois se eu havia gritado da maneira que eu tava gritando, porque eu tava com medo, sabe? Porque eu tava gritando demais, eu tava sofrendo demais, eu tava em desespero. E eu falei, gente, será que eu dei esse show ou não dei? Será que isso é coisa da minha cabeça? Então, eu acho que foi realmente a mistura da droga com o limiar de dor, da contração, que foi a maior que eu tive, que causou todo esse efeito psicológico, sabe? Voltamos pro quarto. A dor deu uma amenizada,
deu uma amenizada. Eu tava super feliz, porque eu tinha visto no YouTube, né, como é que era. Eu falei, não, agora é a hora que eu vou descansar. Eu tô de anestesia, tá tudo bem. Agora eu vou descansar e vou até dormir. E vai ser só na hora realmente do expulsivo que eu vou acordar, a equipe vai me ajudar e eu vou fazer o expulsivo, porque eu não vou nem sentir o expulsivo, porque eu tô de anestesia. Foi, né, o que eu esperava. Beleza, fui pro quarto. No quarto aí tava todo mundo, a midwife, a minha irmã, meu marido, a gente conversando, a enfermeira tava sorrindo, tomei um pouco de água, ainda sem comer. E aí, de repente, eu comecei a sentir uma pressão. Mas uma pressão muito grande. Uma pressão muito, muito grande. E eu comecei a falar, gente, tem alguma coisa estranha, eu tô sentindo tudo. A midwife, não, é impossível. Falei, sim, eu tô sentindo tudo. Ela falou, não, é impossível, você foi anestesiada, dose forte e tal. Aí eu comecei a gritar. Eu comecei a gritar. Eu comecei a escalar a cama. Eu escalava a cama de dor, porque eu estava sentindo essa pressão. E eu falei, vai nascer. Aí ela chamou a obstetra, que estava de plantão. A obstetra veio, fez o exame de toque de novo. Mas eu já estava tão lascada que eu não senti nada. E ela falou, Daniela, você tá com 7 centímetros de dilatação, ainda faltam 3 centímetros, não vai nascer agora. Isso eu gritando. Parecia a menina do exorcista, assim, que precisava de umas 4 pessoas pra me segurar. Chamaram o anestesista. Nessa hora, gente, eu já estava xingando todos os palavrões que vocês imaginarem na vida de vocês. Todos os palavrões possíveis e imagináveis eu já estava xingando. Eu xinguei o anestesista, eu xinguei a residente, xinguei ela de tudo quanto é nome, tudo. Mas graças a Deus eu xinguei em português, sabe? Porque pelo menos eles não entenderam. E eu xingava ela todinha, ela, não, mas você tomou anestesia. Aí teve uma hora que eu falei em inglês pra ela. Falei, você não sabe o que você tá fazendo. Chama a porra do médico. Você não sabe o que você tá fazendo. Aí veio o médico, e o médico com aquela cara de cu dele. Não, foi tudo bem, foi tudo certo. Eu falei, como que fizeram anestesia? Eu tô sentindo tudo. Enfim, viram que não tinha o que fazer. Naquela altura, era mais perigoso fazer anestesia novamente. Eles até deixaram o catéter e tentavam soltar anestesia aos poucos em mim. Mas não funcionava porque o bendito estava dobrado. E ninguém reparou. Enfim, eu não estava recebendo medicação. E depois a gente descobriu que, na verdade, a questão da anestesia não foi por causa disso. A questão da anestesia foi porque a minha filha estava numa posição X. Minha filha estava virada, estava pélvica, com a cabeça para baixo. Porém, em vez dela estar virada para as minhas costas, o rosto virado para minhas costas, ela estava virada para minha frente, para minha barriga. E quando o bebê ele vai nascer, qual que é o processo que ele faz? Ele tá para cabeça para baixo, aqui no útero, colo do útero, cabeça para baixo, o rosto virado para trás. Por quê? Quando ele vai nascer, ele torce, ele vira tipo um parafuso para poder sair. Então, ela teria que fazer esse movimento, certo? De girar. E aí ela conseguiria nascer na hora da contração. O problema todo do meu trabalho de parto é porque a minha filha estava virada para frente. O rosto dela estava para frente. Então ela não tinha como fazer essa volta. Ela não tinha como fazer o parafuso. Porque ela estava virada para frente. No Brasil eu jamais teria sido submetida a um trabalho de parto normal. Jamais. A primeira coisa que teriam feito, quando eu tivesse internado em trabalho de parto, seria fazer um ultrassom, ver que a menina estava naquela posição e me levar para uma cesárea. Eu não teria sofrido quase 24 horas como eu sofri. A minha filha não teria tido 3 arritmias cardíacas. Eu não teria tido aquela experiência horrorosa com a anestesia. Primeiro que no Brasil eu teria pago por um anestesista. Não faltaria anestesista no meu parto. Não faltaria pediatra no meu parto. Não faltaria obstetra no meu parto. Não faltaria enfermeira no meu parto. Porque eu teria pago. E eu teria toda essa equipe dentro da minha sala de parto à disposição. Para administrar o que fosse necessário na hora que fosse necessário. Teriam feito um ultrassom, teríamos descoberto que a menina estava numa posição que não dava, não era indicado nascer parto normal, e a gente não teria sofrido nada daquilo.
teria feito a cesárea de manhã, tido a menina e tudo bem. Não é que eu sou contra a cesárea. Eu faria uma cesárea se fosse necessário, como era esse caso. Eu faria, com certeza eu faria, não sou louca. Mas nem o ultrassom foi passado. Ninguém fez um ultrassom para descobrir a posição que a minha filha estava. Só descobriram a posição que a minha filha estava na hora que ela nasceu. E até ela nascer eu sofri demais. E dessa hora que eu comecei a escalar a cama, que aí veio o anestesista, veio a obstetra, veio todo mundo e ninguém conseguia ajudar, ninguém conseguia fazer nada. Eu lembro de olhar pra cara do meu marido, da midwife e da minha irmã e falar assim, e aí, o que vai ser? O coitado do meu marido já tava em Nárnia, coitado. Pensando o tempo inteiro do porquê que a gente tá passando por aquilo, porque a gente não precisava passar por aquilo. A gente podia estar no Brasil, no melhor hospital de São Paulo, com uma equipe incrível, os melhores médicos de São Paulo, e a gente tava ali passando por aquilo. A coitada da minha irmã, que é enfermeira e enfim, viu coisas horríveis na vida dela, né, na vida profissional dela, foi muito prática na hora. E eu acho que, como eu sou uma pessoa muito prática e objetiva, eu não sou uma pessoa de ficar sentando e chorando. Eu resolvo o problema, depois eu choro, sabe? A minha irmã virou pra mim e falou, Daniele, não tem o que fazer. Não tem o que fazer, você... A minha irmã também não sabia, nessa hora ela ainda não sabia a posição que a menina tava. Ela falou, não tem o que fazer, você vai ter que parir essa menina, do jeito que dá. Sem anestesia, não tem como fazer anestesia mais. E o pior, gente, é que eu tinha que ficar na mesma posição por conta da anestesia. Senão eu poderia ficar paraplégica depois. Então eu fiquei 4 horas na mesma posição, com eles segurando as minhas pernas. Eu não podia esticar as pernas. A dor muscular que eu sentia nas pernas por estar há 4 horas na mesma posição, tendo contrações, é bizarra, era surreal a dor que eu sentia. E aí eu fiquei naquela posição e começamos o expulsivo. No expulsivo, eu senti a presença de Deus na minha vida. Eu digo que eu me converti naquele momento. Eu fui uma pessoa criada a vida toda na igreja evangélica. A vida inteira eu fui criada na igreja evangélica. Aos 17 anos eu saí porque eu discordava do que eu via dentro da igreja universal. Graças a Deus, eu acordei para aquilo, saí dali e fiquei 17 anos sem ir à igreja. E naquele momento eu vi Deus na minha vida, porque eu não tinha quem recorrer. Eu não tinha médico, eu não tinha enfermeiro, eu não tinha ninguém ali que pudesse me ajudar. E a minha filha já tinha tido 3 arritmias. E eu olhei para aquela situação, eu olhei pra cara deles, eles tinham uma cara de velório, sabe? Eles olhavam para mim assim como tipo, coitada, ela vai morrer. E ali eu comecei a rezar e eu falava, Deus me ajuda, Deus me ajuda, Deus me ajuda. As contrações, como que funcionaram? A cada contração, eu não tinha aquele momento de descanso. Eu apagava, literalmente eu apagava. Parece que meu espírito saía do meu corpo, eu ia para outra dimensão e eu só voltava pro meu corpo quando eu tinha a contração. Porque entre uma contração e outra, o meu corpo tava trabalhando tanto, meu corpo tava gritando, tava em tanto estresse que entre uma contração e outra, eu literalmente apagava. E eu lembro de estar apagada, eu escutava vozes muito do fundo da minha mãe, da minha irmã, do meu marido, da midwife. Eu escutava as vozes muito do fundo e eu apagada, sem, assim, eu não tinha controle do meu corpo. De nada, de nada. Eu simplesmente me entreguei. E na hora que vinha a contração, voltava a minha vida e eu fazia tudo que eu tinha que fazer, todo o trabalho de empurrar, de empurrar, de empurrar. E eu só via Deus, eu só pedia a Deus. Ali eu pensei em Nossa Senhora, parindo um bebê dentro de um estábulo. Eu não sou a primeira, eu não vou ser a última. Eu tenho que fazer isso acontecer, é a minha filha, a vida da minha filha. Deus me confiou essa vida e eu vou fazer tudo que eu tiver que fazer. Eu me arrependo demais de ter tido filho no Canadá. Não é que eu me arrependo porque eu esperava algo melhor e meu Deus, eu tive uma surpresa. Olha só o que aconteceu, foi uma fatalidade. Eu sabia que era um lixo. Eu sabia que era um lixo, eu sabia que a equipe não tinha culpa, eles estavam fazendo o que era possível com os recursos que eles tinham.
Mas nunca vai entrar na minha cabeça um hospital de primeiro mundo não ter anestesista. Tipo, não faz sentido, cara. Não faz sentido. E o arrependimento é pela culpa, porque eu podia. Eu não precisava estar ali. Eu tinha condições de estar no melhor hospital de São Paulo, de ter a melhor equipe de São Paulo. E eu estava ali porque eu tinha feito uma escolha errada. E, cara, é horrível você se sentir assim, sabe? Eu falei, meu Deus, olha o risco que eu coloquei minha filha. Olha o risco que eu coloquei minha filha vindo parir ela nesse lugar horrível. Aí depois as pessoas perguntam, por que o Canadá precisa de imigrante? Porque as pessoas não têm filho naquele lugar. As pessoas abortam as crianças naquele lugar. E elas não abortam só porque a criança tem síndrome. Elas abortam porque elas não querem ter filhos naquele lugar. Tudo custa muito você ter filho naquele lugar. Custa, cara, custa. Custa e não é só o parto, sabe? É tudo. É você não ter ajuda de nada depois. Você não tem suporte, sabe? É um sistema feito pra você se fuder de todas as maneiras. Porque depois você não vai conseguir colocar seu filho numa creche. As creches são caríssimas. Você não consegue comprar uma casa. Você vive de aluguel o tempo inteiro. As pessoas correndo o risco de alguém te botar pra fora. Com criança debaixo do braço, cachorro debaixo do braço. Porque você não tem onde morar, você não tem como comprar uma casa pra você morar. Mas vai pra outra cidade, não tem emprego naquela bosta. Vai morar debaixo de menos 40 graus, 8 meses por ano, pra trabalhar de subemprego, porque não tem emprego. Onde dá pra comprar casa não tem emprego decente. Sabe? Então, assim, é um ciclo de sofrimento, assim. E as pessoas não passam por isso, eles não querem, o canadense não quer ter filho. É por isso que eles sempre vão precisar de mais e mais imigrantes. E eles levam os muçulmanos que fazem 5, 6 filhos, porque os muçulmanos são pessoas extremamente religiosas, que acreditam que se tiverem que passar por todo esse sofrimento, foi a vontade de Allah, então tá tudo bem. Eles não têm o conhecimento da vida que nós no Ocidente temos, em termos de tecnologia, acesso, tudo. Mas enfim, esse não era o ponto do vídeo, eu só tava desabafando. Foi muito difícil, assim, passar por tudo isso. Eu lembro que eu pari a menina nasceu, a midwife cheia das frescuras, de bicho grilo. Ai, você não quer pegar a placenta, fazer uma fotografia da placenta, tomar um suco de placenta, minha vontade de enfiar a placenta na cara dela. Enfia essa porra dessa placenta no teu cu, filha da puta. Olha a desgraça de sofrimento que eu passei aqui. Agora você vem falar de fazer foto de placenta. Vai se fuder, sabe? Minha vontade era essa. Eu xinguei ela também um pouco. Mas xinguei em português, ela não entendeu. E aí eu pari a menina nasceu, linda, sem chorar. Exatamente como eu nasci, sem chorar. Nasceu já olhando pra mim, já veio pra mim e ficava olhando pra mim. Foi a coisa mais linda que eu vivi na minha vida. Ali eu passei a acreditar em Deus, eu passei a acreditar no exemplo de Nossa Senhora. Ali eu prometi que eu seria católica. E que eu criaria minha filha. E que eu criaria minha filha no caminho de Deus. Porque eu tava muito grata por ter passado por tudo aquilo e ter parido uma criança saudável. A Alice nunca ficou doente, ela tem 1 ano. Ela nunca ficou doente, ela nunca teve uma gripe. Graças a Deus, isso era a coisa que eu mais rezava na minha vida, porque eu falava, meu Deus, não deixa eu ter um filho doente nesse país. Não deixa eu precisar desse sistema de novo. Eu tinha muito medo de precisar desse sistema de novo. E a minha filha nasceu saudável. Eu tava destruída fisicamente, eu tava destruída. Os meus vasos tinham todos estourado, meu rosto tava todo ensanguentado por dentro, sabe? As
as veias estouraram por conta da força que eu fiz. Mas eu não tava nem aí, eu tinha conseguido, eu só queria ir embora pra minha casa. E a gente foi embora no dia seguinte, a bebê tava bem. Eu tive alguns problemas pra amamentar. Eu fiz uma cirurgia há 10 anos atrás, isso impactou na minha amamentação. Mas logo a gente entrou com a fórmula. Eu achei que demorou um pouco pra entrar com a fórmula. A midwife realmente deixou chegar no último minuto, quando a menina já tava ficando amarela com icterícia, depois de 4 dias de fome, porque ela não tinha mamado e o leite não estava sendo suficiente, eu não produzia leite suficiente. E essas midwives com esse negócio bicho grilo do cacete, que tem que amamentar, que tem que não sei o que. Tivesse enfiado a fórmula na menina logo, enfim, foi outro estresse. A gente começou a dar fórmula e tudo ficou bem, ela ficou bem. Eu continuei amamentando junto com a fórmula, tentei tudo que eu podia, foi 3 meses, bombinha, remédio, chá de tudo que você imaginar eu tomei e não adiantou. Eu produzia 30 ml de leite por dia e mesmo assim eu dava os 30 ml para ela, dava a fórmula, mas dava os 30 ml. Dei bastante colostro também. Aí depois a médica falou que, as midwives falaram que não tinha jeito mais, que já tinha tentado de tudo e que realmente eu não ia ter leite, que era pra fazer a fórmula e seguir a vida. Enfim, eu achei que eu ia conseguir contar sem chorar. Falei, não, já passou um ano, já tô bem, já superei. Mas não, a gente não supera. É por isso que quando eu faço vídeo sobre o sistema de saúde, eu venho aqui e digo pra vocês, quando eu tenho filho na fila de emergência, esperando 8 horas para ser atendido, 9, 10 horas para ser atendido, você esquece toda a igualdade, toda a propaganda do Canadá dos sonhos. Você esquece, cara, você fica puto, não tem como não ficar puto. Não tem como não ficar puto. Você fica. E assim, pra mim foi um ponto final. Pra mim foi um ponto final. Eu já tinha desistido do Canadá há algum tempo, quando isso aconteceu, mas o meu parto foi o ponto final. Eu falei, eu não vou ficar nesse lugar. Eu não quero mais morar aqui. Eu só fiquei no Canadá depois do nascimento, porque eu tinha que fazer todo o acompanhamento pós-parto. Pra quem é mãe de primeira viagem, não entende o que tá acontecendo, a gente tem muito medo, né? Então eu falei, não, eu vou ficar aqui, fazer as vacinas, fazer os acompanhamentos e depois eu vou embora. Eu vou embora. Nem que eu vá pro Brasil antes de ir pros Estados Unidos, não sabia quanto tempo ia levar pra organizar toda a mudança pra cá, mas no final é história, vocês viram, vocês acompanharam, tem vídeo aqui no canal. Esse foi o meu relato de parto no Canadá. Eu sei que muitas mulheres, assim como eu, sonham em mudar para o Canadá e falam, eu vou mudar primeiro, vou fazer o processo de imigração primeiro, vou ter o filho no Canadá, para ter filho lá. Eu sei que a minha experiência não resume o sistema, mas eu não sou a única. E eu acho que é daí que vem a minha culpa. Porque eu sabia. Eu não posso dizer que eu não sabia. De todos os casos que eu vi, eu consigo contar nos dedos os que viraram pra mim e disseram, não, comigo foi tudo bem, meu parto foi incrível, foi ótimo, foi tudo certo. Eu consigo contar nos dedos as pessoas que tiveram essa experiência, sabe? O resto é muita reclamação, foi muita reclamação, foram muitas experiências ruins. Então, eu não posso dizer que eu não sabia, mas eu achei que era implicância minha. E que era preconceito, era implicância. Não, tanta gente que fala que foi bom, tanta gente fala que eu sou chata, que eu sou crítica demais, que eu sou... Como é que eles falam? Os youtubers? Que eu só reclamo, que eu vivo insatisfeita, que eu sou uma infeliz. Eu já escutei isso também. Eles falando dos meus vídeos e falando, porque ela é uma infeliz, em qualquer lugar do mundo ela vai estar infeliz, em qualquer lugar do mundo ela vai reclamar, porque é ela que é infeliz. Eu na hora, assim, sabe, eu falei, não, talvez eles tenham razão, talvez eu realmente seja crítica demais e o Canadá mereça uma chance. Mas não merecia, não.
Não merecia, não. Eu devia ter feito uma terceira mudança no Brasil, quando eu tava no Brasil, ter ido pra São Paulo, ter ficado por lá, ter tido minha filha lá. Eu saí do hospital em Vancouver com o sentimento de que se eu tivesse em São Paulo, eu jamais precisaria ter passado por tudo aquilo. Eu teria equipe, eu teria anestesista, eu teria pediatra, eu teria enfermeira, eu teria orientadora de amamentação, eu teria tudo, obstetra, tudo. Tudo. Mas tá certo, é assim que é, foi assim que foi, não tem como mudar a minha história. Sem sombra de dúvidas, essa experiência, ela me aproximou de Deus, da minha fé. Desde que a minha filha nasceu, nós vamos à igreja todos os domingos. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque foi Ele que me ajudou. Porque o sistema, quando eu mais precisei, ele só comprovou o que eu já achava do sistema. Então, eu peço desculpas por não ter uma história linda para contar para você que tá pensando em ter filho no Canadá. Você vai encontrar um monte de gente aqui nessa internet fazendo propaganda de Canadá, falando como foi incrível, como a vida é maravilhosa no Canadá, porque eles podem comprar iPhone. Aqui nos Estados Unidos também. Você também vai encontrar isso. Aqui eu não sei como é ter filho, tá? Mas lá eu sei. E é algo que eu não desejo nem pro meu pior inimigo. Esse era o vídeo que vocês tanto queriam que eu fizesse aqui no canal. A gente se vê no próximo.